Brasil, milhões de pessoas convivem com diabetes, uma condição que interfere na forma como o corpo regula os níveis de glicose no sangue. Apesar de ser uma doença silenciosa, em seus estágios iniciais, ela pode desencadear diversas complicações graves, caso não seja controlada com acompanhamento médico e diversos cuidados. No check-up de hoje, o Dr. Cláudio Lutemberg recebe o Dr. Simão Lutemberg, endocrinologista no Hospital Israelita Albert Einstein. Como o diabetes é diagnosticado? Quais são os tipos e como tratar? Todas essas respostas e muitas outras no check-up de hoje que está no ar. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lutemberg. Olá, o check-up de hoje falará sobre diabetes. Diabetes é a condição caracterizada pela elevação dos níveis de glicose no sangue, causada pela falta de insulina no pâncreas ou pela perda de deficiência da ação do hormônio em pessoas obesas. De acordo com o Atlas Global da Doença, divulgado em abril deste ano, quase 590 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos enfrentam esse problema de saúde. São 16,6 milhões no Brasil, que ocupa inclusive a sexta posição no ranking mundial de casos, apresentando também uma alta de 5,7% em comparação ao levantamento divulgado em 2021. No ano passado, mais de 3 milhões de pessoas em todo o mundo morreram em decorrência da doença, 111 mil só no Brasil. Com mais de 250 bilhões de reais gastos, nosso país é o terceiro no mundo com mais despesas para tratamentos. Me diga uma coisa, o Brasil diagnostica adequadamente o diabetes ou a gente tem gente que acaba não sendo diagnosticado? Diabetes é uma doença crônica de alta prevalência, né? Os estudos epidemiológicos falam em 10% da população adulta com diabetes mellitus. Mas a gente acredita que pelo menos 50% dos pacientes não são diagnosticados. Quer dizer, você esperaria ter no Brasil cerca de 20 milhões de diabéticos. E uma boa parte desses acabam não sendo diagnosticados. Exatamente. Entretanto, o mundo ele vive uma verdadeira epidemia de obesidade. O quanto que a obesidade poderá estar acarretando no incremento do número de diabéticos para hoje e para o futuro? Existem dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2 acomete mais adultos e representa de 90% a 95% dos pacientes, né? E no tipo 2, a obesidade é uma das causas fundamentais. Quanto mais o indivíduo tiver um peso inadequado, peso elevado, maior a chance de desenvolver o diabetes. Então, porque a insulina, que é o hormônio que metaboliza a glicose e, em última análise, metaboliza também gorduras e proteínas, funciona mal nos pacientes portadores de diabetes. Quer dizer, na realidade, então, a obesidade tem um impacto importante, porque o paciente que tem uma certa quantidade de insulina, a grosso modo, ele pode, de certa forma, não ter quantidade suficiente caso ele seja mais obeso. Exatamente. E como você poderia explicar para aqueles que nos assistem o que é o pré-diabetes? O paciente sente alguma coisa ou é algo que é só detectado através de exames específicos? Você faz uma pergunta que é fundamental. É uma situação que, além do risco maior de desenvolver a doença, já implica em maior risco do ponto de vista cardiovascular. Portanto, identificar esses indivíduos representa poder intervir mais precocemente e fazer com que a gente possa prevenir eventos futuros. O indivíduo com pré-diabetes é, em geral, assintomático. Então, o que é que nós precisamos? Saber identificar aqueles pacientes de risco, né? E nesses pacientes de risco, investigar, né? E feito o diagnóstico, estabelecer condutas, em geral de estilo de vida, mas que podem comportar também o uso de medicação no sentido de prevenir o desenvolvimento da doença e prevenir esse desenvolvimento, prevenir as complicações. E a questão não é simplesmente fazer exames
indiscriminadamente. Isso é uma mensagem importante para a gente passar. A questão é ver aqueles indivíduos que têm mais risco e assim eles serem investigados. E do ponto de vista populacional, tomar medidas em relação à população, em relação ao estilo de vida da população, no sentido de prevenir a doença. Então, nós vamos ajudar as pessoas como um todo. Quer dizer, a pessoa que tem o pré-diabetes, se ela bem orientada, ela, de certa forma, poderá ser detectada e tratar mais precocemente, o que significa, no fundo, um prognóstico melhor, tanto no sentido individual quanto no sentido coletivo. É correto? Exatamente. E também um gasto menor. Quer dizer, se eu intervenho mais cedo, o diabetes, a gente vai conversar sobre isso, o diabetes é uma doença que leva a complicações mais tardias. Então, se eu consigo prevenir, eu vou gastar muito menos com esse indivíduo, isso vai representar muito menos para o sistema de saúde, se eu tiver que tratá-lo lá na frente. A observação que o Dr. Simão faz é muito importante, porque o autocuidado tem, no fundo, uma implicação dentro dos contextos de saúde coletiva. Ou seja, não é porque nós temos o direito ao acesso que nós podemos simplesmente achar que a gente pode se dar o luxo de não tratar porque estamos afetando de maneira individual, e sim a saúde coletiva. Eu fui criado, Simão, num ambiente onde as pessoas diziam, olha, não come açúcar porque você vai desenvolver diabetes. Quer dizer, é uma cultura, desde sempre, desde menino. Isso é verdadeiro? Até que ponto isso tem, de fato, algo que possa corroborar no desenvolvimento para o diabetes ou o tipo da alimentação? É uma crença antiga, né? Baseada na ideia. Bom, se o que eleva no sangue é o açúcar, que é a glicose, se eu comer muito açúcar, eu vou desenvolver diabetes. Mas o contexto é muito maior. Na verdade, o diabetes é uma doença de todo o metabolismo, seja de açúcar, seja de gorduras. Então, comer muito açúcar é prejudicial? Sim, na medida em que eu consumo mais energia e posso ganhar peso. Como nós falamos anteriormente, a obesidade está diretamente relacionado ao diabetes. Se eu como muito açúcar, eu vou ter mais chance de desenvolver diabetes na medida que eu ganho peso. Mas se eu como muita gordura, também isso vai acontecer. Então, está tudo inserido num contexto, principalmente do ganho de peso e de alterações metabólicas correlacionadas que vão levar ao diabetes. É evidente que no tratamento do diabetes, a gente leva em consideração a ingestão de açúcar. Por quê? Quando eu como açúcar, a glicose no sangue se eleva rapidamente, né? E eu precisaria ter mecanismos para combater isso. Então, essa questão do açúcar é abordada nesse sentido, mas não é o fato de comer muito açúcar, é o fato de ganhar peso e o contexto do tratamento. Então, o fundamental é entender o diabetes como uma doença do metabolismo todo, não só em relação à ingesta de açúcar, que é como a gente ouvia quando nós éramos crianças. É verdade, você cita algo que realmente é bastante importante, quer dizer, as pessoas entenderem que o diabetes é algo mais amplo, não é uma doença de açúcar elevado. É claro, a glicemia pode estar aumentada dentro de um contexto metabólico. Agora, uma das coisas também que é uma dúvida que todos têm é entender a diferença entre o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Dá para a gente uma noção exata do que representam essas diferenças? São doenças, na verdade, doenças cuja via final comum é a glicose alta. Mas, na verdade, são duas doenças diferentes. No diabetes tipo 1, que, em geral, acomete crianças e adolescentes, mas pode também acometer alguns adultos, o indivíduo tem um fenômeno de autoimunidade, quer dizer, o organismo reconhece as suas células do pâncreas, que produzem a insulina, como estranhas, né? E produz anticorpos contra essas células. Isso vai destruindo essas células gradualmente e bloqueando a produção desse hormônio, da insulina. Como ela não é produzida, leva a um aumento da glicose, porque a insulina é o hormônio responsável por colocar a glicose para dentro da célula. Então, o indivíduo com tipo 1 necessariamente precisa de insulina para o seu tratamento. Pelo menos, existem hoje vários tipos de insulina, hoje é mais confortável, mas ele precisa
precisa de insulina. No tipo 2, o fenômeno é diferente. É um indivíduo que tem vários mecanismos de resistência à insulina. O principal, já falamos aqui, a gente fala várias vezes para que as pessoas entendam, é a obesidade, principalmente a obesidade central. Então, aquela gordura que se localiza no abdômen. O diabetes tipo 2 se desenvolve pela resistência aos efeitos da insulina, causas hereditárias e também a partir de hábitos não saudáveis no cotidiano, principalmente, inclusive, pelo alto consumo de carboidratos e sedentarismo. Também conhecida por diabetes insulino-dependente, corresponde a 90% dos casos e afeta principalmente adultos a partir dos 40 anos e idosos. Durante toda a sua apresentação, você fez menção também às doenças crônicas que derivam do diabetes tipo 2, que são, na verdade, manifestações importantes. Que doenças são essas e quais são os cuidados que os pacientes têm que ter em relação ao acompanhamento desse tipo de manifestação? Essa é uma consideração fundamental, a gente conhecer as doenças que o diabetes, as complicações, as doenças que o diabetes pode acarretar no futuro. Essas complicações são dependentes, primeiro, do controle dos níveis de glicose, né, do bom tratamento da doença e também do controle de outros fatores de risco, né, colesterol, pressão, etc. Então, existem algumas alterações que são inerentes ao diabetes, que aparecem no tipo 2, mas também no tipo 1. São alterações que decorrem de lesões em pequenos vasos sanguíneos, né, e que vão levar a lesões nervosas, a neuropatia diabética, quer dizer, paciente que tem alterações como dor, né, alterações dores, formigamentos, problemas de sensibilidade periférica, problemas de lesão de nervos do trato gastrointestinal. Então, várias alterações neurológicas, por isso a gente chama de neuropatia diabética. Você pode ter alterações renais, que tem uma análise também vem de alterações microvasculares. Então, lembrando que diabetes é a maior causa de transplante de rim, tá? Então isso é um dado importante. Essa doença pode ser pelo menos retardada, se não evitada, tá? Você tem aí é a sua área, Cláudio, que é a questão das alterações oculares. O portador de diabetes tem mais catarata e tem uma lesão que é muito característica, que é a retinopatia diabética. Então, são alterações dos pequenos vasos da retina, né? E me corrija se eu estiver errado, uma das maiores causas de cegueira ainda hoje. Então, são alterações decorrentes basicamente do diabetes. Então, é importante o que fazer? Acompanhar o paciente, pesquisar essas alterações com frequência, quer dizer, acompanhamento clínico e, quando necessário, laboratorial desse paciente é fundamental. Então, exame de fundo de olho, você sabe muito bem, o exame neurológico bem feito, avaliação cardiovascular adequada, também não adianta a gente ficar fazendo o exame de forma indiscriminada, ter um protocolo bem feito para isso, né? Acompanhar a função renal, né? Em geral, no portador de diabetes tipo 2, a gente já faz esse monitoramento desse diagnóstico. Por quê? Porque é uma doença em que a gente não sabe quando começou. No tipo 1, naquelas outras alterações, a gente espera alguns anos para fazer esse acompanhamento, porque ele vem com o aparecimento da doença. Então, fundamental é o conhecimento dessas complicações, a detecção precoce, e a melhor forma de prevenir é tratar quanto mais cedo possível e acompanhar também os outros fatores de risco. Porque existe um conceito que é muito importante, que nós chamamos de memória metabólica. Quanto mais tempo de exposição à glicose alta, maior a chance de desenvolver essas complicações, que podem ser graves se não detectadas precocemente. Dr. Simão chama a atenção várias vezes para aquilo que pode impactar o custo da saúde social, algo que tem uma repercussão importante em termos de saúde coletiva. Falou, e vocês devem ter prestado atenção, da repercussão dentro da doença renal
E, aliás, para os sistemas de saúde, terapia dialítica, terapia de transplante renal, é isso que é usado como parâmetro de referência para validar os custos dos sistemas de saúde. Mas uma pergunta que provavelmente está todo mundo esperando fazer, Simão, é justamente sobre as canetinhas emagrecedoras. Elas funcionam? Como é que elas são indicadas dentro da perspectiva do diabetes? Também muito importante. Nós precisamos esclarecer a população, quer dizer, esse conceito do que estão chamando, né, de canetinhas emagrecedoras. É importante lembrar que elas são medicações cuja via de administração é a via subcutânea, e hoje nós temos a facilidade, né, a facilidade de que elas podem ser administradas através de canetas que são indolores, né, que tem, né, mas a gente usa essas canetas também para tratar com insulina, anticoagulantes, uma série de coisas que podem ser administradas por essa via. E é importante esclarecer às pessoas o que elas são, né? De uma década, de 10, 15 anos para cá, nós aprendemos que o intestino também funciona um produtor de hormônios, também funciona como uma glândula. O que são esses hormônios produzidos pelo intestino? O que eles fazem? Eles são um aviso. Quando o indivíduo come, ele produz esses hormônios, e esses hormônios são o quê? Um aviso para o organismo de que ele está se alimentando, que o organismo tem que dispor do seu maquinário, vamos dizer assim, para disponibilizar a energia. Quer dizer, a gente come por quê? Porque é bom, é muito bom, mas a gente come porque a gente tem que dispor de energia, né? Tem a energia que é utilizada no momento, que é o carboidrato, tem a energia que a gente armazena, que é a gordura, tem a energia de construção, que é a proteína. Então, esses hormônios, os principais são o GLP-1 e o GIP, o nome técnico não é tão importante nesse momento. Então, primeira coisa, o que ele faz? Ele dá uma sensação de saciedade. Dizem pra gente, ó, você está comendo, já não precisa comer tanto, tá? Depois, ele vai dispor dessa energia. O que ele avisa? Manda produzir insulina. A insulina o que faz? A gente já falou. Guarda a glicose dentro da célula. O que ela faz também? Ela ajuda a construir os depósitos de gordura. Bloqueia que se quebre proteína. Então, outra mensagem. Existe um outro hormônio chamado glucagon, que previne a hipoglicemia. Então, ele inibe o glucagon. Então, são uma série de mensagens para dizer para o organismo dispor dessa energia que está entrando. E aí o que fizeram os cientistas? Fizeram agonistas. Que são isso? São substâncias que parecem esses hormônios e funcionam como eles e funcionam durante muito mais tempo. Então essas substâncias foram sintetizadas no sentido, inicialmente, de tratar o diabetes e começaram a ser usadas com sucesso no tratamento do diabetes. Mas aí o que a gente viu? A gente viu que em função dessas mensagens, né, elas agindo por mais tempo ajudavam as pessoas a emagrecer. Então, são drogas que estão sendo usadas para tratar uma doença chamada diabetes e uma outra doença que também pode acarretar o diabetes, que se chama obesidade, né? Então, isso é muito importante. A gente não pensar nelas como algo, bom, vai ser mais uma panaceia para emagrecer. São drogas importantíssimas no tratamento do diabetes, se mostraram benéficas, inclusive na prevenção direta de doenças cardiovasculares, principalmente ateroscleróticas. Então, é assim que a gente tem que encarar. Não é uma droga, não são drogas para o indivíduo que quer perder 3 quilos e emagrecer, né? Então, o fundamento é uma droga que nos ensina a disponibilizar energia e faz com que controla a glicemia, previne complicações do diabetes e é útil no tratamento da obesidade, da doença chamada obesidade. Interessante, nós vamos em algum momento até voltar a isso no próximo programa para colocar a questão da obesidade dentro da lógica da depressão, da ansiedade,
que são coisas correlatas, ou seja, a obesidade não é uma questão de natureza estética. E para finalizar, você vive o diabetes, eu acho praticamente uma vida sua profissional dedicada a isso. O Brasil tem encarado o desafio do diabetes dentro da proporção que mereceria ser encarado? Eu acho que ainda não. Quer dizer, eu acho que você pode, a gente melhorou muito nos últimos anos, a gente dá uma assistência ainda melhor, mas nós temos 3 formas. Eu vou repisar alguma coisa que a gente já conversou aqui, né? A gente tem 3 momentos, né? Até para tentar sintetizar o que nós falamos. A gente tem 3 momentos em que a gente pode intervir, que a gente chama de intervenção primária, secundária e terciária. Então, a intervenção primária é aquele momento da prevenção, da identificação do pré-diabetes. Quanto melhor a gente fizer isso, a gente não faz isso ainda tão bem, a gente vai economizar para o futuro. Depois, a intervenção secundária, tratar bem aqueles indivíduos acometidos, né? E o terciário é tratar bem aqueles indivíduos que já têm as complicações. E a gente pode fazer isto melhor, né, a um custo não tão maior, se a gente aproveitar as ferramentas que hoje em dia a gente tem, inclusive as ferramentas tecnológicas, né? Se a gente, no contexto geral, seja público ou privado, aproveitar uma série de ferramentas. Hoje a gente tem muitas formas, e você entende muito disso. Quer dizer, a gente tem muitas formas de chegar ao paciente, né, de forma eficiente, mais barata, né, e conseguir retardar o aparecimento da doença e as suas complicações. Então, é fundamental a gente tentar e formar, né, além de usar a tecnologia, formar indivíduos competentes, equipes multiprofissionais. Isso não depende só do médico. Nós temos, no tratamento do diabetes, nós temos o médico, a nutricionista, o psicólogo para ajudar a conviver com a doença, né, o educador físico, não para administrar exercício, mas ensinar a fazer exercício. Então, se a gente conseguir unir tudo isso, a gente pode enfrentar o problema de uma forma muito mais eficiente. O check-up foi às ruas para saber quais dúvidas comuns do cotidiano as pessoas têm relacionadas ao diabetes. Doutor, pessoas diabéticas podem comer chocolate? E aí, doutor Simão, pode ou não pode? Em determinadas situações, com orientação médica e nutricional, pode sim. Doutor, pessoas diabéticas podem comer pão? E agora, pão, pode ou não pode? No mesmo contexto, né? Podem, sem dúvida podem, mas com orientação em relação à quantidade. Doutor, frutas podem ser consumidas à vontade? Será que é vontade mesmo, Simão? Podem, devem comer frutas. Nada é à vontade. Tem que haver um contexto dentro de uma alimentação balanceada. Doutor, é verdade que o chá pode controlar a diabetes? Ajuda? São mitos que vão se renovando a cada geração, né? Chá pode ser muito bom para se tomar, mas para diabetes não funciona. Dr. Simão Lotenberg, meu querido irmão, eu quero de verdade agradecer por você ter vindo aqui no dia de hoje. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui, uma grande oportunidade e parabéns. É um orgulho para mim ver uma iniciativa tão importante ser realizada aqui na Jovem Pan por você. O nosso check-up fica por aqui. Hoje falamos sobre diabetes e acredito que trouxemos coisas muito importantes para você que aqui nos acompanha. Ficamos por aqui. Jovem Pan se despede, voltará em breve. Para você que tem alguma dúvida, alguma sugestão, mande seu e-mail para drclaudio@jovempan.com.br. Semana que vem estaremos de volta. E no check-up de hoje você viu pré-diabetes, como identificar e prevenir o risco de desenvolver a doença, o impacto da obesidade e o aumento no número de casos no Brasil e no mundo, diabetes tipo 1 e tipo 2, o que são e quais as diferenças entre os tipos da doença, as canetas emagrecedoras e como agem no tratamento do diabetes, e saúde pública, com campanhas e informações sobre diabetes para toda a população. Até a próxima edição do Check-up. Check-up Jovem Pan, com o Dr. Cláudio Lotenberg.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.